Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos trabalhar as funções logarítmicas crescentes. Isso mesmo. Então, nós temos que nos preparar para construir gráficos. Então, por favor, separem aí lápis, borracha, caneta, folhas para anotação e se você tiver como, separa também, por favor, uma reguinha para a gente poder fazer a construção do gráfico. Eu conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Tudo bem, professora Roberta. Alunos, sejam todos bem-vindos. E se preparem hoje para aprender um pouquinho mais das funções logarítmicas crescentes. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, se concentrem e parem o vídeo sempre que vocês acharem necessário, tá bom? Se precisar parar o vídeo para anotar algum enunciado, alguma explicação, sinta-se à vontade. Então, vamos lá. Vou pedir para colocar o primeiro slide aí na tela para eles. Relembrando, para eu poder falar sobre as funções logarítmicas crescentes, eu quero retomar com vocês como se calcula o logaritmo. Será que vocês lembram como se calcula logaritmo? Então, logaritmo é o quê? Aquele log, onde tem dois numerozinhos, um é o logaritmando e o outro é a base. E a gente, quando está querendo calcular log, a gente está querendo calcular o expoente de uma potência. Então, vou pedir para vocês me acompanharem aqui no flipchart, por favor. Então, vamos lá, ó. Eu vou resolver o A, o B, o C e o D que apareceram ali. Se vocês observarem todos os itens, a gente tem um logaritmo, tem um número diferente no logaritmando, mas a base é tudo 3, tá vendo? Por isso que eu escrevi aqui do lado 3 elevado a uma nuvenzinha, que é quem a gente quer descobrir. Então, quando a gente fala em logaritmo, a gente está querendo descobrir este expoente, ou seja, 3 elevado a que número dá 9, 3 elevado a que número dá 3, 3 elevado a que número dá 1 e 3 elevado a que número dá 1/3, ok? Aí você fala, professora, mas como eu faço isso? Você vai usar as regrinhas da potenciação. Então, você vai lembrar do elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, a 3 e também quando é negativo. Lembrando que quando é negativo, tem aquela inversão, vira fração. Já estou dando a dica, né? Vira fração. Muito bem, então vamos pensar? Vamos lá. 3 elevado a que número dá 9? Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantos números 3 eu tenho que multiplicar para encontrar o número 9? Não é só 3 vezes 3? 3 ao quadrado, certo? 2 vezes. Então, este númerozinho que é o expoente é 2, quer dizer que o log de 9 na base 3 vai ser 2. Tudo bem? Vamos para o próximo? Muito bem. 3 vai dar 3. Opa, 3 elevado a quanto vai dar 3? Aqui você vai ter que lembrar da regrinha. Ou vai ser elevado a 0 ou vai ser elevado a 1. Qual é a regrinha que quando elevado dá o próprio número? Não é o elevado a 1? 3 elevado a 1 dá o próprio 3. Então, aqui é elevado a 1. Quer dizer que esse expoente é 1, logo o log de 3 na base 3 vai dar 1. Legal. E agora esse aqui, professora? 3 elevado a quanto dá 1? Também é uma regrinha. Número elevado a tal coisa vai dar 1. 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá sempre 1. Então, esse log de 1 na base 3 é 0. Tudo bem? E esse último, professora? Olha, eu estou vendo 3 e 3. A diferença é que está invertido. Então, é como se fosse 3 elevado a 1, só que está invertido. Ah, então quando é invertido é o sinal de menos? Então, aqui é elevado a menos 1. A gente manteve o 3, só que a gente virou de ponta cabeça. A gente pegou o 1 invisível que estava aqui e colocou em cima, e o 3 foi para baixo. Então, a resposta aqui é menos 1. Então, vou pedir para vocês colocarem a resolução para eles aí na tela. Então, observem que eu fiz a mesma coisa aqui, só fatorei o 9 para mostrar que dava 3 ao quadrado. Mas observe que toda vez que a gente quer log, o que a gente está querendo mesmo? O expoente daquela potência, onde a base é o númerozinho de baixo ali do log. Sim? Certo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vou pedir para colocar o próximo slide, por favor, que fala sobre funções logarítmicas, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, sim? Bom, o que são funções logarítmicas? Primeira coisa que você tem que pensar é o que significa a palavra função na matemática. Toda vez que a gente fala em função na matemática, a gente está fazendo uma conta que envolve a letra x e a letra y, ou x e f de x, x e g de x, tudo bem? A gente está trabalhando com duas letras, duas grandezas, onde a gente vai atribuir um valor para o x e descobrir um valor para o y. Ou atribui um valor para o x e descobre um valor para o f de x. Olá, tudo bem? Aí, por que chama função logarítmica? Porque tem que aparecer um log, é óbvio. Então, se você olhar aí na primeira linha, está escrito assim, que a função logarítmica é f de x igual log de x na base a ou y igual a log de x na base a.
Observe que apareceu o log e tem essa basezinha A, sim? A gente tem uma condição de existência para essa letra A. Essa letra A tem que ser um número maior que 0, ou seja, um número positivo, e não pode ser o número 1. Então, tem que ser diferente do número 1, sim? Além disso, como hoje a gente está falando das funções logarítmicas crescentes, a gente tem que ter esse número A sendo maior do que 1. Então, vou pedir para vir aqui, por favor, na tela aqui do Flip, isso. Escrevi as minhas duas funções, coloquei a condição de existência de que esse número A, que é a nossa base, tem que ser um número positivo e não pode ser 1. E coloquei que hoje a gente está trabalhando as funções onde o A é maior que 1, ou seja, funções crescentes, sim? Dei 2 exemplos. Professora, o que são esses 2 exemplos? Uma eu chamei de F e uma eu chamei de G. Vamos olhar a base, esse número aqui, ó. O número 6 e o número 11 terços. O número 6 não é um número maior do que 1? É sim, professora. 11 terços é maior do que 1? Como que eu vou saber? Se você dividir um pelo outro, será que vai dar maior do que 1? Toda vez que o número de cima for maior do que o de baixo numa fração, dá sempre maior do que 1. Então, nestes 2 casos, nós temos funções logarítmicas, onde a base são números maiores do que 1, e aí você consegue ter uma função crescente. Se dividir, vai dar 3,666, uma dízima periódica, tá bom? Muito bom. Aí, o que é esse desenho que você colocou aí do lado, professora, que não tinha lá no slide? Isso aqui é o esboço do gráfico que a gente vai construir hoje. Então, quando a gente estiver construindo os gráficos das funções logarítmicas crescentes, onde o A é maior do que 1, você vai ter uma curva aqui, ó, subindo, cruzando aqui no ponto 1. Tudo bem? Toda vez que a função for no estilo log de x na base A, ok? Então, vou pedir para pôr o próximo slide aí na tela para eles, que é o exemplo 2, para a gente poder ler e vocês fazerem aí junto comigo, tá? O que diz o exemplo 2? A gente tem aí a função f de x igual a log de x na base 2, sim? Eu quero completar essa tabela para poder construir o esboço desse gráfico no plano cartesiano, que é o nosso objetivo da aula de hoje, tudo bem? Aí você fala, mas professora, como que eu vou fazer isso? A gente vai pensar nas potências. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, que eu escolhi valores pro x aí da tabela, o meio, 1, o 2 e o 4, que são respostas da potência de 2, do 2 elevado a alguma coisa. Por quê, professora? Porque a nossa função tem base 2, então na hora de escolher os valores, eu pensei para facilitar na hora de construir, em respostas do 2 elevado a alguma coisa, tudo bem? Então já montei a tabela, meio, 1, 2 e 4, que fui eu que escolhi. Já escrevi o log, porque a função é log de x na base 2. Então, no lugar do x, eu coloquei o valor do x. E aqui do lado, eu vou pensar como descobrir os valores dessa tabela, ok? Então, como que eu penso, professora? Lembra, logaritmo é calcular expoente. Então, eu tenho que pensar, 2 elevado a quem dá meio. Olha lá, escrevi aqui do lado. 2 elevado a quem dá 1. 2 elevado a quem vai dar 2. E 2 elevado a quem vai dar 4. Tem que descobrir esses expoentes. Sim? Vamos lá? Então tá, 2 elevado a quem vai dar meio. Dá para ver que é a mesma resposta, só está invertido. Então, se é a mesma resposta, está elevado a 1, mas como está invertido, é menos 1. Quer dizer que eu descobri o número menos 1. Eu formei um par ordenado, onde o x vale meio e o y vale menos 1. Tudo bem? 2 elevado a quem vai dar 1? É a regrinha. 2 elevado a 0 vai dar 1. Então, aqui vai dar 0. Formei o par 1, 0. 2 elevado a quem vai dar 2? É 2 elevado a 1, também é a regrinha. Então, aqui vai dar 1, formei o par 2 e 1. Sim, x vale 2, y vale 1. E o último, 2 elevado a quem vai dar 4? 2 vezes 2 dá 4, são 2 números 2. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4, então aqui vai dar 2, formei o par 4, 2, ok? Então, vou pedir para vocês colocarem aí a resolução da tabela, para eles olharem. Tá bonitinha igual a minha, certo? Agora, com esses pares ordenados, a gente vai construir o gráfico dessa função. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, virem aqui comigo. Observem que eu marquei aqui todos os pares que eu encontrei. O x vale meio, o y vale menos 1. Lembrando que quando a gente fala em par ordenado, o primeiro valor é o x e o segundo é o y, sim? Então, todos esses são x e esses são os y. Já construiu o começo do meu gráfico. O que foi que eu construí, professora? Eu vi que o x ele vai só em números positivos. Eu escolhi números positivos. Meio, 1, 2 e 4. Então, eu marquei do 0 até o 4. Falta marcar o meio que fica aqui entre o 0 e 1, tá? E no y eu vi que tinha o menos 1, 0, 1 e 2. Então, já anotei o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Tudo bem? Para poder fazer a construção. Então, vou marcar o meio aqui, ó, para não esquecer ele. Vou pôr ele pequenininho aqui, senão não vai caber, tá? Aí, a gente vai fazer a marcação dos pontos. Marcar as coordenadas no plano.
vou marcar o meio ligado com o menos 1. Então, eu venho no meio, eu desço até o menos 1. Já aviso que eu não sou muito boa com o desenho, tá? Então, pode ser que não fique perfeitinho, mas a intenção é sempre boa. O meio ligado com o menos 1, mais ou menos aqui assim. Aí, a gente tem o 1 ligado com 0. Toda vez que é 0, é em cima do eixo. Então, é em cima do eixo x no número 1. Em cima do eixo x no número 1. O 2 ligado com 1. O 2 vai vir ligado com 1. Deixa eu vir aqui. Mais ou menos aqui assim. Tá na direção. E o número... Opa, não tem o 3. É o 4 ligado com o 2. A potência de 2 não vai ter o 3, né? E o 4 ligado com o 2. Mais ou menos aqui assim. Mais pra cima? Isso. Então, eu marquei errado. É... 1, 2. É aqui, ó. Peraí que ficou torto. Obrigada, professora Inês. Tá vendo? Para isso que a professora Inês está aqui, para me ajudar. Agora a gente vai traçar a curva. Já aviso que vai ficar um desastre, tá? Mas a gente vai vir aqui com a curva. Ela vai passar aqui, ó. Aqui e aqui. Por isso que eu fiz já o desenho para vocês verem aí. Para não ficar essa porcaria aqui, tá bom? Vou pedir para vocês, por favor, mostrarem para eles como fica. Então, mostrei os pares. Aí tá a construção mais bonitinha que o meu, né? Que o meu eu dei uma falhadinha ali na hora de subir, mas tá bom. O papel dobrou na hora, até parece, né? Mas tudo bem. E aí, a gente tem a nossa função exponencial. Tudo bem até agora? Podemos ir para o próximo? Então, exemplo 3 na tela aí para eles, para a gente poder fazer. Agora, observando este gráfico que eu acabei de construir, fiz o desenho aí bonito para vocês de novo, eu vou responder algumas perguntas. Que perguntas são essas? Eu quero saber as coordenadas do ponto em que a função f de x cruza o eixo x. Depois, eu quero saber se ela toca o eixo y ou não. Se ela é uma função crescente ou decrescente e em quais quadrantes essa função se concentra. Então, venham aqui comigo, por favor. A primeira pergunta era, aonde a nossa função cruza o eixo x? Aqui, ó, certo? Este ponto, ele tem x valendo 1 e y valendo 0. Então, as coordenadas são 1 e 0. Exatamente esse aqui, ó. Sim? Muito bom. A segunda pergunta era se essa função cruza o eixo y. Ela vai se aproximar, toca o eixo y. Ela sempre se aproxima do eixo, mas ela nunca toca. Então, a resposta é não, não toca o eixo. No item C, ele está perguntando se a função é crescente ou decrescente. Pô, professor, hoje a gente está estudando as funções logarítmicas crescentes, então é óbvio que é crescente. Mas por que eu sei disso? Por causa da base, que é maior do que 1. Então, a minha função é crescente, certo? E no item D, ele pergunta em quais quadrantes a função se concentra. Lembra, a gente tem o eixo, a gente tem primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Se você olhar o seu gráfico, ele só está no primeiro, onde o x e o y são positivos, e no quarto, onde o x e o y são negativos. Então, aqui, eu falei errado? X é positivo e o y é negativo. Primeiro quadrante, oh meu Deus, quadrante, e aqui é o quarto quadrante. X e x positivo, e x positivo e y negativo. Então, primeiro e quarto. Vou pedir para vocês colocarem a resolução na tela para eles. Ó, fiz até coloridinho. Então, a resposta onde cruza, eu fiz a setinha vermelha no gráfico, anotei que é 1 e o 0. Aí, eu coloquei ali a setinha laranja para indicar que não toca o eixo y, se aproxima, mas não toca. Coloquei a seta em roxo para dizer que está subindo. E aí, em verde, eu coloquei os quadrantes. Tudo bem? Muito bem. Professora Inês? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o momento das atividades. Então, pare o vídeo, depois que a professora ler os enunciados das atividades, para você resolvê-las. E quando você terminar, dá um play no nosso vídeo para você ver a resolução das atividades. Ok, pessoal? Então, vamos à leitura, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, atividade 1 aí na tela para a gente ler com eles. Isso mesmo, olha, é parecida com a minha, tá? Vocês vão completar essa tabela e vão construir o gráfico da função logarítmica x na base 3, tá vendo? Ó, g de x, só mudei o nome, igual log de x na base 3. Então, de novo, você vai preencher essa tabela pensando no expoente, 3 elevado a quanto, que vai dar aquele número. Preenche a tabela, forma os pares ordenados e constrói o gráfico que vai ser bem parecido com o meu. Tudo bem? Muito bom. A atividade 2, por favor, na tela. Isso, você vai pegar o gráfico que você construiu, que nem a gente fez, e vai analisar no item A, qual é o ponto onde essa função cruzou o eixo x, se essa função toca ou não o eixo y, se ela é crescente ou decrescente, muito fácil essa. E no item D, em quais quadrantes essa função se concentra. Tudo bem? Muito bem. Professora Inês?
Ok, pessoal. Então, agora dá uma pausa no vídeo para você desenvolver as atividades e retorne daqui a pouco conosco para ver as soluções, ok? Até breve. Muito bem, pessoal. E aí, vocês conseguiram fazer todas as atividades? Espero que sim. Vamos conferir as respostas? Professora Roberta? Sim, vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham acertado, tá bom? Então vamos começar com a tabela. Lembra, a gente quer descobrir a resposta desse logaritmo. Para descobrir a resposta de logaritmo, a gente tem que descobrir o expoente. 3 elevado a quem vai dar 1/3. 3 elevado a quem vai dar 1. 3 elevado a quem vai dar 3. E 3 elevado a quem vai dar 9. Então, aqui é o mesmo número, só inverteu. Então, é -1. Sim. Aqui você tem elevado a alguma coisa que deu 1. Então, é elevado a 0. Aqui deu o próprio número. Quando é o próprio número, é elevado a 1, a regrinha, né? E aqui deu 9. 3 vezes 3, 9. Aí você fala, professora, mas eu já fiz isso hoje. Já. Quando a gente fez aquele relembrando, eu peguei exatamente esses valores, para ver se vocês estavam espertos ou não, tá bom? Então, fiz aqui e observem que os números que eu escolhi para a tabela são respostas da potência de 3, para ficar mais fácil na hora de construir. Legal? Põe, por favor, a resolução da tabela para eles aí na tela. Muito bem. Agora, a gente vai pegar esses pares ordenados e vai fazer a construção do gráfico. Então, venham aqui, por favor, comigo. A gente tem lá 1/3 com -1, 1 com 0, 3 com 1 e 9 com 2. Valores de x e de y, lembra? Muito bem. 1/3, como eu vou achar 1/3? Você vai pegar 1 inteiro e vai imaginar que você vai dividir em 3 pedaços. Então, aqui mais ou menos, vou anotar em cima, tá? Para não me atrapalhar. É o meu 1/3, sim? Aí depois eu marquei até o 9, por quê? Porque tem até o 9. E aqui -1, 1 e 2, porque são as respostas, e o 0, né? Vamos ligar? Muito bem. O meu 1/3 está ligado com o -1. Então, vou tentar fazer com a reguinha, vamos ver se esse fica mais bonitinho. Se não ficar, não tem problema, que a gente tem aquele para mostrar, né? Que foi bem feito, legal. 1 e 0 é em cima do eixo, exatamente no 1. 3 e 1, vou vir aqui no 3 e vou subir uma unidade. Mais ou menos aqui. E 9 e 2. Esse aqui vai ser difícil eu desenhar essa curva tão grande, né, professora Inês? Por que eu inventei um número tão grande? Vamos lá, agora eu tenho que fazer essa curva. Vamos torcer para dar certo. Vou ficar na frente do flip aqui, senão não vai ficar. Aquela hora eu inventei de ficar mais pro lado. Ah, ficou bonito. Então tá bom, então eu fiz a curva. Vou pedir para mostrar a resolução da tela aí, ó. Claro, na resolução no computador não é muito mais bonito, mas dá para perceber a curva e dá para perceber que ela é muito parecida com a anterior, certo? Muito bem. Agora vamos para a próxima atividade. Põe, por favor, então, a atividade 2 na tela. Observe que a gente tinha o gráfico e tinha que responder essas perguntas. Então, vamos para as perguntas. Venham aqui comigo. A primeira pergunta era, aonde cruza o eixo X? Ah, professora, no mesmo ponto. Professora, sempre acontece isso quando a função é log de x na base A e esse A é crescente? Sim, sempre vai passar no ponto 1, 0, sempre que for nesse formato e esse A crescente. Item B, ele pergunta se toca o eixo Y. Se aproxima sempre cada vez mais, mas nunca toca. Então, a resposta é não. Item C, ele pergunta se é crescente ou decrescente. Professora, a aula é de crescente, está subindo. Aí eu percebo que quando aumenta o valor do x, o y também aumenta, o gráfico está subindo. Então, é crescente. Podia também ver pelo valor do A. Como o A é maior do que 1, está subindo. E a última, item D, a função g de x se concentra em qual quadrante? De novo, no primeiro e no quarto. Então, aqui, primeiro e quarto. Vou pedir para mostrar a resolução para eles aí na tela. Vejam as setinhas. Setinha azul indica onde cruza o eixo X. Laranja, que está tentando encostar no Y, mas não encosta. A roxa é porque está subindo. E o verde é os quadrantes. Vou pedir para pôr o último slide na tela, só para fazer uma observação final. Quero que vocês percebam que toda vez que a gente fala em função exponencial e função logarítmica, essas duas funções são inversas, que nem a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão, e assim por diante. Tudo bem? Legal. Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem é que esse gráfico é simétrico. Você fala, mas o que é simétrico, professora? Se você pegar essa folha, essa impressão desse gráfico e dobrar exatamente na reta y igual a x, o desenho vai ficar um sobre o outro, tá bom? Muito bom. Professora Inês? Ok, pessoal. Então, agora é o momento do fechamento. Procure, então, o seu professor aí na sua escola para maiores explicações ou para tirar as suas dúvidas, ok? E a gente se vê, então, numa próxima aula.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.